Olá, está escrito em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, o texto de Romanos capítulo 12, em questão, fala de um entregar-se a Deus, entregar-se este que nos leva a um lugar de plenitude e gozo, que faz com que essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus se manifeste em nós. A propósito, você deseja viver a agradável vontade de Deus em sua vida? Se sim, então vamos conhecer um pouco mais sobre ela, para que possamos de fato experimentá-la, como o apóstolo Paulo assim nos orienta. Pois bem, Paulo começa dizendo, primeiramente, rogo-vos, pois, irmãos. A carta de Romanos, após 11 capítulos, falando sobre a ação salvadora providenciada por Deus aos homens, apresenta aqui um apelo requerendo uma resposta ante a tudo que Deus já fez por nós. Quando Paulo diz rogo-vos, na verdade está expressando uma súplica, um grito, algo que vem da alma, do Espírito, vem lá do fundo. É como se o apóstolo dissesse: o que eu vou dizer agora é tão importante, mas tão importante, que vocês precisarão dormir, acordar, andar com essa verdade. O que tenho a dizer para vocês precisará fazer parte da vida de vocês a partir de agora. Ele quer dizer, daqui para frente, ser ouvinte não bastará, não preencherá o requisito de Deus, pois requer uma resposta clara ao que Deus está ordenando. Chegou a hora de reagirem e terem uma atitude nova ante a toda essa ação graciosa realizada por Deus, para nós e em nós. A segunda coisa que Paulo diz é: rogo-vos pela misericórdia de Deus. Veja bem, por conta dessa misericórdia sem fim de Deus, é que Paulo roga para que deixemos que seja gerado dentro de nós esse casamento da nossa vontade com a sua vontade revelada. Não é interessante? Pois é, somente pela misericórdia de Deus é que eu posso me apresentar diante dele, é que eu posso ser transformado, é que eu posso viver a sua vontade perfeita e soberana na minha vida. Terceiro ponto, ele diz que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. No sistema de adoração do Antigo Testamento, que foi criado com base nos sacrifícios, onde o corpo de um animal imolado era colocado sobre o altar, o corpo era necessário para demonstrar materialidade à intenção do ofertante. Você está entendendo? Pois bem, um exemplo dessa materialidade foi o sacrifício supremo e absoluto de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Pois é, Jesus não só nos amou emocionalmente, Ele não só entregou o seu coração ou os seus sentimentos por nós, mas Ele foi traído, Ele foi abandonado, Ele foi cuspido, chicoteado, tripudiado, ferido, pendurado entre o céu e a terra e morto na cruz. Ele sofreu no corpo as angústias infernais da morte. Ele entregou o seu próprio corpo, ou seja, a sua carne, o seu sangue, lá na cruz, por nós. O apóstolo Paulo poderia muito bem ter dito: ofereça o seu ser ou o seu coração
Mas o texto é muito claro, e ele está falando de corpo, oferecer o vosso corpo. Pois é, não adiantaria eu dizer que no Espírito sirvo a Deus, mas na vida eu determino como as coisas devem acontecer. Não adiantaria também eu dizer: Jesus, o meu coração é teu, mas aqui no corpo, quem manda, quem determina, quem decide sou eu. Isso seria totalmente contraditório. Na verdade, os gnósticos é que faziam assim. Eles dividiam o homem em 3 partes distintas: corpo, alma e espírito. E com isso, eles afirmavam que qualquer pecado cometido no corpo não tinha como contaminar a alma, pois eram coisas distintas entre si. Eles diziam que a matéria era má e o espírito que era bom. Assim, não tinham como evitar o pecado. Essa é mais uma heresia, dizendo que o que fazemos no corpo não influencia a vida espiritual e não impede a nossa comunhão com Deus. Pois é, e muitos têm se deixado enganar por esses ensinamentos equivocados, digamos assim. E isso não procede. O nosso corpo tem grande importância, sim. Tomamos consciência do verdadeiro papel da importância do nosso corpo quando nos imaginamos sem ele. Imagine, sem o nosso corpo não poderíamos comer, nem dizer nada, nem ouvir, nem ver, nem sentir. Sem os neurônios de nosso cérebro não poderíamos pensar, não poderíamos ler, não tínhamos como compreender e muito menos crer. Não seríamos capazes de amar nem de fazer algum bem. E a nossa errônea tendência é pensar em entrega a Deus como sendo algo puramente espiritual e emocional, e não físico. E muitas vezes a gente se engana com isso, né? Se eu digo que Deus é Deus e que Ele é o meu Senhor, e confesso que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas conforme está registrado na Santa Palavra de Deus, a primeira coisa que me cabe fazer é exatamente oferecer o meu ser de forma completa e palpável, de forma visível e concreta a Deus. Não há como fazer um corte de forma que a mente eu consagre a Deus, mas no corpo eu faça do meu jeito. Não tem como. A questão é que fomos chamados para oferecer todo o nosso ser, inclusive o nosso corpo, a Deus. A nossa entrega a Deus não pode ser puramente interior e sentimental, mas deve expressar-se em atos concretos e palpáveis em nosso corpo. O argumento do apóstolo Paulo aqui é muito simples, ou seja, o corpo deve glorificar a Deus, porque pertence a Ele. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo diz: fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E ele fala também em sacrifício vivo. Meus irmãos, no Antigo Testamento, os animais tinham que ser mortos antes de serem oferecidos no altar como sacrifício. Mas agora não se trata de corpos de animais, mas sim do nosso próprio corpo. E não se trata de cadáveres, mas trata-se de sacrifício vivo. Por isso, nós não podemos deixar para oferecer a Deus o nosso sacrifício vivo quando não tivermos mais força nem vigor algum. Deve ser com a vida, e uma vida bem viva, a vida que temos ainda. Pois é, nós devemos oferecer o nosso corpo saudável, cheio de vida e energia para o Senhor. Sacrifício vivo não significa somente pensar constantemente sobre Deus, mas sobretudo dar comandos ao nosso corpo para que este manifeste as ações que representam de fato uma vida ofertada a Deus. Pelos padrões do mundo,
estaríamos desperdiçando a nossa vida. É como se estivéssemos tendo uma vida descartável, mas aos olhos de Deus estaremos sendo vistos como um sacrifício vivo. Pois é, uma vida investida em comunhão com Deus é a vida mais prazerosa no mundo inteiro. Uma outra coisa interessante neste versículo aqui, que o sacrifício, além de vivo, deve ser santo. Lá no Antigo Testamento, o animal oferecido pelo ofertante deveria ser sem defeito algum. Exatamente por isso devemos ser separados para Deus. Aqui cabe uma pergunta bem simples, muito simples, mas de uma profundidade muito grande. Nós estamos pensando no nosso corpo como sendo algo de Deus? Ou pensamos nessa matéria como uma manifestação para a glória de Deus? Pois é, e a outra coisa aqui, que além do sacrifício ser vivo, santo, que seja agradável. O nosso sacrifício posto no altar de Deus precisa ser vivo e sem mácula. Se assim for, será agradável a Deus. Ele se agrada do que é santo e vivo. Esse é o tipo de sacrifício agradável a Deus. Mas ele entra no versículo 2 dizendo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos tomar a forma desse mundo. Não podemos nos moldar à cultura predominante deste século. Não cabe selecionar qual parte do mundo nós podemos desfrutar, pois se assim fizermos, acabaremos nos corrompendo com ele. Para ilustrar essa verdade, eu vou citar aqui o exemplo da garça, não é? Pois bem, a garça é uma ave que vive em meio à lama, pisa na lama, mas continua branquinha, limpa, não é? Se destaca no meio do lamaçal, porque ela não se suja. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa no versículo 2 de Romanos 12, para transformar, significa metamorfose. É a metamorfose. A palavra metamorfose significa transformação de um ser em outro ser. Ou seja, uma mudança total na forma de ser. E o exemplo mais comum de metamorfose é o da lagarta, que todos nós conhecemos. A lagarta passa por um período como larva, alimentando-se de folhas e se rastejando para poder se locomover. Antes de sofrer a mutação, ela fica em um casulo por um tempo até estar pronta para a milagrosa transformação. Quando a borboleta fica totalmente formada, rompe-se o casulo e ela sai pronta para voar alto e se alimentar do pólen das flores. Olha que mudança! A mudança radical da lagarta em borboleta implica em mudança radical nos hábitos dela. Os hábitos antigos são as coisas que aquele ser fazia antes. Se a lagarta um dia se arrastou para chegar a algum lugar, agora, como borboleta, ela voa na maior naturalidade. Se ela comia alguns tipos de folhas, agora ela se alimenta do pólen, daquilo que é mais nobre. Isso é porque a mudança fundamental que aconteceu nela, ou seja, a metamorfose, afetou completamente também o seu jeito de ser e mudou os lugares que aquele bichinho frequentava. Olha que interessante, não é mesmo? Pois é importante destacar aqui, é que só há metamorfose se houver mudança radical na forma, nos hábitos e na maneira de ser. A palavra de Deus nos afirma em 2 Coríntios 5,17, diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pois é, nós somos transformados pelo Espírito Santo dia após dia. Em 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: mas todos nós, com o corpo desvendado, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória,
na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Por isso nós devemos querer ser transformados todos os dias, renovados todos os dias até o final da nossa vida. Mas ele diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Nossa vida é construída através dos pensamentos. Se você quer mudança na sua vida, precisará renovar a sua mente. Não há como ser transformado com pensamentos incoerentes rondando a minha mente. Seria uma incoerência, não jamais iria conseguir. A Bíblia nos diz em Romanos 12, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja nisso o que pensar. O que está expresso nesse versículo aqui é um retrato da palavra de Deus, uma radiografia da palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, é honesta, é justa, é pura, amável, de boa fama. Ela é poderosa para nos conduzir à adoração a Deus. Você não precisa ser um escravo dos seus pensamentos. Você pode viver a sua vida sob o controle, sob o comando, sob a direção do Espírito de Deus e vencer essa batalha assim. Basta ir para a palavra. E uma outra verdade que nós vemos nesse texto de Romanos 12, 1-2 é como é a vontade de Deus. A primeira coisa diz que é uma vontade boa, ou seja, ela faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, para o nosso bem. As coisas podem estar difíceis, mas no final você vai concordar que tudo, absolutamente tudo, cooperou para o seu bem. Segunda coisa que ele diz, que além de boa, a vontade de Deus é agradável. Quando a minha vontade se casa com a vontade de Deus, o prazer de Deus passa a ser o meu prazer também. E assim, a vontade de Deus precisa se tornar a nossa vontade. E a vontade da gente não somente aceita, mas também vai amando e desejando essa vontade de Deus. Quando a nossa vontade se casa com a vontade de Deus, de forma que o que desejamos oferecer a Deus não seja algo exterior a nós, mas que seja algo que procede da nossa própria vontade, então tudo começa a se tornar um privilégio, um prazer, algo agradável a Deus. Que privilégio é ter um corpo para oferecer a Deus, não é verdade? E a terceira coisa é que a vontade de Deus é perfeita, perfeita. Quando a vontade de Deus passa a ser a minha vontade, o melhor de Deus se manifesta perfeitamente em minha vida, não é? A vontade de Deus passa a ser o meu norte para voar a lugares mais altos. Pois é, meus queridos e amados irmãos, concluindo, esses versículos 1 e 2 de Romanos 12 nos revela que se o meu desejo é casar a minha vontade com a vontade do Espírito de Deus, através da graça, através da misericórdia de Deus, então o meu prazer será oferecer o meu corpo, a minha inteligência, as minhas forças, os meus talentos, os meus dons a Ele por completo. E dessa forma, o meu ser será de fato apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que proposta maravilhosa, não é mesmo? Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Que Deus guarde e proteja de todo mal a sua família.